Boa tarde, amigos aqui do meu canal, cineasta Rony Luca. Eu sou o cineasta Rony Luca Rodrigues e hoje estamos mais uma vez com a presença do Giovanni Maretti e hoje também uma presença ilustre de um amigo, de um companheiro aí, de movimento, que é o Cláudio Carneiro. O Cláudio ele é militante de movimento nacionalista. Ele vai falar um pouco sobre ele e vai contar como foi a história. Ele é do militante do tempo do Enéas ainda, né? E ele tem muita coisa legal para nos contar. Nós temos algumas perguntas sobre a respeito do nacionalismo, porque nós começamos a falar sobre o tema aqui no canal. E só que o Cláudio, a presença dele é a parte técnica da questão, né? Ele vai trazer luz para essa parte aí, vai nos ajudar a guiar esse caminho do nacionalismo, né? Por uma questão também de informação, além do meu canal, o cineasta Rony Luca, esse áudio vai também para o podcast Nós Vozcast, que é o podcast do Giovanni Maretti, tá ok? É, Giovanni, pode falar alguma coisa aí, pode já fazer uma apresentação sua. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do amigo Cláudio, mais uma vez do meu amigo cineasta Rony Luca. E, na verdade, assim, né, a ideia desse bate-papo, né, quando o Rodrigues me chamou, eu achei muito interessante, né, porque eu sempre, quando falam de nacionalismo, eu pego um pouco daquele nacionalismo que tem a ver com uma questão cultural, né, que ele vai mais por um viés de se identificar enquanto um sujeito brasileiro, né. E a minha linha de raciocínio ela vai mais ou menos para esse lado, nesse entendimento no sentido de nacionalismo, né, de se entender enquanto brasileiro e buscar essa identidade nas suas raízes. E, enfim, era mais essa é a minha introdução, né, o que eu tenho para dizer. Ok, então, Cláudio, já aproveitando então, por gentileza, me faça uma apresentação sua para a gente compreender melhor aí a sua caminhada, a sua Uhum. militância, por Oi, favor. pessoal. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês de me chamarem aqui para conversar sobre esses assuntos, e esse assunto importantíssimo, né? Dada a condição que a gente está no país, eu acho que desde 2013, né, quando começaram os movimentos aí sobre o passe livre, houve uma abertura gigantesca aí da consciência do povo contra a questão do país. Isso é muito bom, cada vez mais a gente está consciente do que a gente precisa fazer, né? A questão do Enéas, o Enéas ele é um ícone na nossa história, porque foi ele que abriu a nossa mente para a questão do país, para a questão da importância que nós temos no país, das nossas riquezas, né? Então, todos nós somos filhos do Enéas, de uma certa forma, apesar de eu, na época, não estar ligado a nenhum movimento nacionalista, mas foi a primeira vez que eu percebi uma pessoa falando realmente do Brasil e de todas as coisas que a gente poderia fazer. Né? Eu sou engenheiro, sou formado em engenharia elétrica pela UERJ, aqui do Rio de Janeiro, tenho 60 anos, 3 filhos, e comecei realmente a desenvolver esse trabalho a partir, deve ter uns 3 ou 4 anos, quando se falava na volta do Prona, né, do Enéas, e fui tentar buscar isso, e me deparei com o Fabinho Santos, que parece que tinha aí um contato com o Prona, né? Não vou falar muito não, porque tem muita história, mas enfim, no final das contas a gente se deparou com o Prona, e o Prona ele não tava mais ligado a uma linha, vamos dizer assim, pura do Enéas, estava tendo um pouco de, vamos dizer, desvia um pouco em relação ao que o Enéas falava, e acabamos que nós nos desviamos, nós saímos do Prona, eu saí do Prona e mais alguns amigos. E resolvemos fundar um movimento chamado NBR, Nacionalistas do Brasil, com o intuito de resgatar não só a linha do Prona, como também desenvolver um projeto de desenvolvimento do país. Porque o grande diferencial do Enéas foi exatamente esse, ele criou um documento, um projeto real, né, para o país, enquanto que até então não se falava de nada técnico, né? Tudo era intenção, tudo era promessa, mas não se explicava até então como fazer.
E a nossa ideia era justamente desenvolver um projeto, um projeto nacional de desenvolvimento, e começamos a fazer isso. Só que existe muita dificuldade em fazer isso no país, porque as pessoas não estão muito conscientes, as pessoas não querem ter trabalho de escrever, de sentar, de estudar, né? Isso dá muito trabalho, isso é uma coisa complexa. Para vocês terem uma ideia, o último projeto nacional de desenvolvimento que foi feito no país foi em 74, do governo Geisel, né? Então, de lá para cá, foram só remedos de projeto, principalmente na parte financeira, não houve nenhuma projeção, nenhuma técnica, nenhuma metodologia que tentaram desenvolver para poder planejar o país, tá? Então, o NBR conosco, nós começamos a pensar nisso, e hoje a gente está participando, o NBR e mais alguns outros movimentos, de um projeto, de uma confederação de movimentos nacionalistas brasileiros, né, chamado Comonabre, Confederação dos Movimentos Nacionalistas Brasileiros, cujo objetivo é agregar os movimentos nacionalistas para fazer esse projeto, né, construir um projeto técnico, né, para o país. Esse projeto ele leva em conta 18 grupos de trabalho, sendo que 16 deles estão ligados a políticas públicas, como educação, saúde, energia, política externa, política de segurança, de defesa, e assim por diante. E mais 2 grupos de apoio ligados à reforma política e reforma legislativa, que são elementos importantes que devem permear todos os aspectos do projeto, né? A parte legislativa e a parte política. Tá? Então, isso é o que a gente vem fazendo até agora. Convido a todos que nos ouvem aqui a participar desse projeto, tragam as suas ideias. Nenhuma ideia a gente rejeita, todos os movimentos são bem-vindos, né? O nosso objetivo aqui é fazer o melhor pelo país, né? O que a gente achar que é bom, a gente vai adotar, seja do chamado linha de direita, ou seja da esquerda, o que for importante, o que for útil para o país crescer, para o país ser realmente o que ele merece, que é a maior potência do planeta, né, nós vamos adotar. Então, era isso que eu queria falar sobre a questão da minha caminhada até aqui. E com relação ao nacionalismo, é uma coisa que realmente é importante, né? A gente percebe o seguinte: tem gente que fala que o nacionalismo é uma coisa de esquerda, é uma coisa de direita. Então, você tem, por exemplo, a China nacionalista, que é um Estado de esquerda, dito de esquerda, extremamente nacionalista, que protege o seu país. Nós temos os Estados Unidos, que são uma democracia de direita, que é nacionalista, que protege o seu país. Então, nacionalismo não tem nada a ver com viés ideológico, esquerda, direita. A União Soviética, extinta a União Soviética, era extremamente nacionalista e uma ditadura de extrema ferrenha de esquerda. Então, nacionalismo não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com proteção da sua soberania, né? Nós queremos resgatar a nossa soberania, está sendo entregue hoje ao capital internacional, nós estamos vendendo, não está vendendo não, estamos entregando o país, né? Vale do Rio Doce, Embraer, vários outros exemplos aí de como o país está sendo entregue. Então, está na hora, mais que na hora, da gente tentar resgatar esse sentimento de amor ao país e tentar realmente fazer ações efetivas para construir um país melhor e para a gente defender o que é nosso. Tá? Então, isso é a visão de nacionalismo. Só pegando aí uma ponta no que o Giovanni falou, que está correto, existe uma diferença entre nacionalismo e patriotismo, né? O patriotismo está ligado mais ao território, mais à questão geográfica, né? E o nacionalismo mais ligado à cultura, à etnia, né? aos costumes. Então, a gente tem, vamos dizer assim, a gente pretende ser um nacionalismo patriótico ou um patriotismo nacionalista, que dá no mesmo, que é tanto defender as nossas fronteiras, né, o amor pela nossa terra, como também pela nossa cultura, pela nossa nação. Tá? Então, é assim que eu vejo o nacionalismo. Perfeito. A gente, como eu disse no início, né? Essa live aqui é mais para a gente ir para a parte técnicas, né? Então, a sua presença aqui, a gente agradece muito, Cláudio, tá? Para nos ajudar. E
e assim, nós formulamos algumas perguntas Uhum. chaves e centrais para a gente conseguir deixar frisado aqui nesse vídeo, né? Ok. Aí eu vou pedir a gentileza aí que o Giovanni possa fazer a primeira pergunta dele, tá? Cada um de nós tem duas perguntas, né, Giovanni? Isso, eu tenho duas, eu acho que eu Tá, acredito que você formulou duas também. eu fiz duas, isso. Aí você pode fazer a sua primeiro. Então vamos lá. Cláudio, eu gostaria que você comentasse o que você entende como ordem e progresso. O que seria isso para você? Então, a ordem e progresso vamos dizer assim, um lema do positivismo, né? Que falava que amor como princípio, ordem como base, progresso como objetivo, como fim, né? É um lema do positivismo que foi adotado na bandeira, sendo que a primeira parte foi retirada, amor foi retirado. Mas, analisando a questão, a frase em si, ordem e progresso, ela diz tudo, né? Se você não tiver organização, não tiver ordem, não tiver realmente um processo estruturado, um plano, e daí a nossa ideia do projeto, você nunca vai ter progresso, né? O Brasil ele é pleno de recursos, é pleno de potenciais, mas a gente percebe aí governos, não só o atual, mas os anteriores, totalmente desorganizados, sem projeto, sem plano, e com isso nós não conseguimos fazer progresso. Então, o que a gente quer fazer com esse projeto aí do Comonabre é instituir um plano, né, para que a gente possa ter, a partir daí, a ordem e, consequentemente, o progresso. Então, daí, essa síntese que está na nossa bandeira, que é uma coisa importantíssima para a gente poder chegar lá. Sem ordem, não há progresso. Alguma consideração, Giovanni? Não, não, perfeito. Na verdade, assim, eu perguntei para ele, né? Ele realmente respondeu. Achei muito bacana que ele já fez essa abordagem do positivismo, né? Que vem de Augusto Comte, né? Se eu não me engano, Isso. Uhum. de Augusto Comte, né? Essa ideia retirada de ordem e progresso. Pô, achei que ficou bem bacana. Eu acho que ficou bem completo. Obrigado. Perfeito. Na verdade, a minha pergunta, você já até respondeu, Cláudio, na sua fala aí, de Uhum. inaugural. É, Nacionalismo está acima das demais ideologias? Você já chegou até a responder, mas agora você vai ter a oportunidade de falar mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, o nacionalismo, pelo ponto de vista do nacional, né? Porque assim, se você olhar pelo ponto de vista do estrangeiro, o estrangeiro ele quer entrar no outro país. Então, o nacionalismo para ele, do outro país, não é negócio. Ele quer que o outro país abra as fronteiras. Então, para ele não é negócio, não é legal. Ele prega o liberalismo. E é exatamente isso que se faz no país. Existem institutos e organizações e agentes mundiais, e inclusive representantes desses agentes aqui no país, que pregam essa ideia de liberalismo no sentido de abrir o país, porque eles querem que a gente entregue tudo, eles querem que a gente entregue o país para essas forças externas. Então, para eles é ótimo que o nacionalismo, né, travestido aí, o pessoal fala de nacionalismo, já associam logo a ditadura militar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acabei de mostrar para vocês que os Estados Unidos são extremamente nacionalistas, a China é extremamente nacionalista, são condições aí e modos de operar o Estado totalmente diferentes, né? Então a gente percebe que nacionalismo não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com sistema de governo, nem nada. Né? Então, para nós brasileiros, para cada país, não só nós, como qualquer país, o nacionalismo é o melhor dos mundos, é o que a gente prega como defesa da nossa pátria, soberania, defesa dos nossos recursos, entendeu? Então, eu digo, né, que para nós é o melhor dos mundos, sendo que, mesmo que nacionalismo não é uma ideologia, é uma percepção, é um modo de agir, diria assim, um sentimento associado à nação. Cláudio, eu acho assim, eu não sou expert nessas ideologias aí. Eu gosto muito, acompanho, até estudo, pesquiso, mas eu penso da seguinte maneira, a partir do meu princípio, assim, que eu vejo, que uma nação não deve se submeter a uma ideologia. Eu acho que as ideologias que têm que servir a nação, né? Uhum. Eu penso muito assim, e eu vejo que no Brasil hoje existe essa confusão, né? Ah, mas eu sou direita, ah, não, mas eu prefiro a esquerda.
E na verdade, cara, se você analisar bem, o Brasil ele é onde mais se pode, hora ou outra, usar uma ideia ou outra. Porque justamente pela multicultura, a quantidade de religiões, né? E de Uhum, cultura que nós temos, né? Então, eu acho que o nacionalismo, nesse momento, ele viria para salvar o momento, né? Que o momento é crítico, né? uhum. Acabar com a polarização, né? Exato. Então, o nacionalismo ele tende a unir as pessoas, unir os brasileiros, né? Então, ninguém aqui é vermelho, amarelo, roxo, preto, nada. Todo mundo é brasileiro. Então, a gente tem que tentar tirar essa polarização, porque isso interessa a quem? Interessa justamente a quem quer conquistar. Não tem aquela história de dividir para conquistar? Eles querem exatamente isso. E a gente tem que se unir, a gente tem que falar a mesma língua, né? A gente tem que evitar esses conflitos de você é fulaninho, você é candidato A, você é candidato. Pô, nós somos brasileiros, cara. Vamos buscar o que é melhor para todo mundo, tá certo? Verdade. Giovanni, pode ficar à vontade. Não, perfeito. E eu gostaria também de saber, né, esse engajamento, né, por onde que você acredita que ele deve se iniciar e qual seria o papel da juventude enquanto uma postura nacionalista? Então, todos nós, vocês que são jovens, eu também que sou menos jovem, vamos dizer assim, a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente tem as ideias, elas borbulham na nossa mente, a gente quer fazer um monte de coisa, a gente quer conquistar o mundo. Então, essa força da juventude, ela deve ser, pelo ponto de vista do Estado, ela deve ser carreada para o desenvolvimento do país. O jovem está disposto a fazer qualquer coisa, ele vai para o interior, ele vai trabalhar. Eu, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fui morar em Rondônia, fiquei 2 anos lá, eu dormia em condições precárias, eu trabalhava direto, entendeu? Então, essa força da juventude, ela deve ser orientada pelo Estado para que o nosso país seja realmente elevado, né? As pessoas que já são mais idosas, que já têm uma vida mais tranquila, já não têm essa força, não tem tanto essa força aí para poder fazer as coisas, né? Enquanto que a juventude está cheia de ideias, está em contato com as melhores ideias, com as mais recentes ideias, com as tecnologias novas. Então, o ideal é a gente mesclar a juventude, né, com as pessoas que têm um pouco mais de experiência. Porque a juventude tem muita força, mas não tem experiência, justamente porque tem pouca idade. Então, a ideia é a gente mesclar. Não tem ninguém melhor que o outro, né? Tem pessoas um pouco mais velhas, com mais experiência, e outras pessoas que são muito jovens, que têm muita força, muita criatividade, muita capacidade de aprendizado rápido. Então, a juventude ela é fundamental para mover o país, né? Imagina se nós fôssemos aí um país de velho, de idosos, né? A gente não ia ter essa força, essa pujança para poder tocar o país. Alguma Maravilha, consideração? maravilha. Sensacional. Perfeito. Eu vou. Você, na sua fala, você falou, você citou muita coisa que acabou até meio que respondendo as minhas perguntas, mas aí é bom que você recita mais outras, né? Você Tá fala, bom. Pode perguntar à vontade, não tem ó, problema não. eu ia pedir para você citar um nacionalismo em algum governo que já tivemos. Você chegou a falar do Geisel, né? Mas eu imagino que já teve outros aí. Você quer citar mais alguns Então, momentos? a gente, quando fala de nacionalismo, né, tem que ficar focado na questão de proteção aí da nossa cultura, do nosso país. Então, o Getúlio Vargas, por exemplo, foi um presidente que ele criou muitas coisas para o povo, né? Ele realmente foi um herói nacional. Hoje ele é considerado aí o pai dos pobres, vamos dizer assim, na questão dos direitos que ele concedeu. Realmente o que ele fez na questão social foi absurdo, assim, as pessoas naquela época não tinham regra para trabalhar. O cara trabalhava, não comia, não tinha salário, não tinha, quer dizer, e ele regulou isso tudo, ele criou essa questão das leis trabalhistas. Então, Trabalhista, nesse CLT, né? sentido, eu percebo o Getúlio Vargas como realmente um nacionalista, né? Agora, tem pessoas que falam, ele foi um ditador. Bom, cara, ele foi um ditador, mas e o povo? O que importa é o quê? É você atender às expectativas. O pessoal morrendo de fome, o pessoal morrendo de fome, tá certo? Então, por esse ponto de vista, ele realmente foi um nacionalista.
nacionalista. A gente teve também, na época do regime militar, o Brasil, no regime militar, foi uma época onde o Brasil mais cresceu no mundo, chegou a 10% de crescimento, ou até mais. Então, a gente teve um desenvolvimento muito forte na época do regime militar. As pessoas também falam, foi ditadura. Foi ditadura, eu não vou discutir essa questão, que é uma discussão muito complicada, né? Mas a gente teve realmente muito desenvolvimento. Existia a famosa frase Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Que é uma frase muito ligada ao nacionalismo brasileiro, né? Então, eu lembro, quando eu era muito jovem ainda, a gente tinha um sentimento de nacionalidade muito forte naquela época. Na época do Juscelino também, foi a época de ouro do Brasil, década de 60. Então, também tivemos esses momentos assim. Mas nunca houve um presidente que eu me lembre, né? Eu também não sou muito estudioso de história do Brasil, que tenha angariado todas as qualidades de um presidente nacionalista. Como dizem aí as pessoas, é muito comentado isso, o Enéas foi o melhor presidente que o Brasil não teve, né? Porque ele realmente congregava todas as características de um presidente nacionalista. Eu queria só destacar também um ponto, que é com relação ao Zé Bonifácio. José Bonifácio, na época de Pedro I. Ele foi um cara que ele defendia uma nacionalidade muito, muito forte para o Brasil, né? Questão de investimentos no país. Ele chegou eu não sei exatamente os detalhes, mas ele desenvolvia muita coisa, ele queria muito para o Brasil, então ele foi realmente um nacionalista, né? Pelo ponto de vista de pregar aí um plano de desenvolvimento ao estilo do que foi lá o Alexander Hamilton, lá nos Estados Unidos, né, que fez todo um projeto de desenvolvimento americano, que foi graças a ele que os Estados Unidos são o que são hoje. Então, eu diria que alguns exemplos aí de ações nacionalistas, né, mas a gente poderia citar essas. Mas o Enéas realmente foi o cara que, se tivesse ganho a eleição, teria implementado um governo totalmente nacionalista. Eu já imaginava que você ia falar do Getúlio Vargas, né? É. Quando você falou aí as pessoas dizem que ele é ditador, tal. Olha, ele tinha que ter pulso firme, né? Não tem como fazer. Eu acho que naquele tempo quem mais se aproximou da ideia de um fascismo, de uma coisa mais dura, acho que é Plínio Salgado, não é isso? Sim, sim. Então, Integralismo. exato. Então, esse era um cara que tinha uma ideia um pouco mais ligada ao Mussolini, né? Sim. Então, Nazismo, né? Tanto que é, aquela símbolo deles, o sigma, tem muito a ver, parece muito com a questão da suástica, né? é que ele é como é que é o nome, o movimento dele mesmo? Que é Movimento integralista, integralismo. Isso, integralista, né? É. Vira e mexe, eu vejo vídeo assim dele assim, por altos, aí eu compreendo que aquele sim seria uma coisa muito mais terrível, assim, no ponto de vista de seriedade, de dureza Uhum. social, do que o Getúlio. É tão verdade o que você disse a respeito do trabalho dele, que Uhum. ele teve que dar um golpe, né, um alto golpe, digamos assim, para poder governar sozinho. E Uhum. depois foi retirado. Depois dos anos, passou-se os anos, ele foi retirado. É. Interessante que ele voltou Sim, extremamente bem votado. isso, Quando exatamente. voltou a democracia, ele se candidatou e o povo elegeu ele Exatamente. esmagadoramente. Ou seja, o povo é o termômetro. Se quer ver se o povo gosta ou não, você tem que ver que o povo tem que ver a votação, o que eles acharam na época, né? Então, eu acho que foi uma boa. Eu gostei muito da sua fala a respeito do Bonifácio, dessa lembrança, porque é Uhum. interessante, né, pegar essa época do Brasil mais antiga, né? Pouco se fala, né? Uhum. Esses personagens assim impressionantes. Inclusive, eu moro ao lado da Coab José Bonifácio, que é Ah, que legal. uma das maiores Coabs que tem, conjunto habitacional da América Latina. Bacana. É.
Só uma coisa, né? Assim, quando foi falado sobre, que você citou sobre Getúlio Vargas, né? Ele também flertou um pouco com a questão do Mussolini, né? Ele flertou um pouco com o fascismo do Mussolini, porque essa ideia de implantar a CLT aqui no Brasil tem um pouco a ver com aquela questão principal do fascismo, né? Que é você controlar os sindicatos para que você consiga manipular os trabalhadores, né? Claro que não foi implantado do jeito que o Mussolini implantou lá na Itália, mas basicamente é como se fosse um esquema à la Brasil, né? Porque assim, quando eu falo que ele foi um ditador e que flertou muito com o fascismo, prova disso foi a Olga, né? Que foi enviada lá pro campo de concentração nazista para ser morta lá. E também, assim, ao mesmo tempo que a CLT foi algo muito bom para o trabalhador, porque eu consigo regularizar e legalizar horas de trabalho, eu consigo garantir os direitos básicos dos trabalhadores, que inclusive estão até hoje presentes na nossa legislação. E quanto a isso, ponto pacífico, não tem nem como a gente questionar. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que. Percebo não, a leitura que se faz é, a partir do momento que eu consigo regularizar o trabalhador, que eu consigo organizar questão de hora extra, hora de trabalho, eu consigo garantir para o empresário, uma margem de lucro, porque eu consigo impedir, com o controle dos sindicatos, combinado com uma organização da CLT, um lucro que ele é certo, né? É um lucro certo para o sujeito poder trabalhar e conseguir, enfim, de alguma forma, satisfazer os interesses do próprio capitalismo, né? Agora, sobre Plínio Salgado, é um sujeito nacionalista, porém ele vai naquela linha do Policarpo Quaresma, né? Aquele nacionalismo idiota, burro, que o sujeito entende que o avanço para o próprio país, o progresso, ele é maléfico, né? Nacionalismo sem progresso, né? Eu queria só falar uma coisinha rápida, é o seguinte, é muito complicado você construir um nacionalismo democrático. É mais fácil você instituir uma ditadura nacionalista. Por quê? Você pega o poder, centraliza e você vai dando ordem. É muito complicado, né? Eu estou dizendo que eu não estou defendendo isso. O ideal é ser, nós temos temos um nacionalismo democrático, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles são nacionalistas, extremamente nacionalistas, mas são uma democracia. Isso vem com o tempo, vem com o exercício da democracia, com o povo fiscalizando os seus representantes, né? Até então, vocês vão de lembrar que a gente está vindo de um buraco, de um hiato, onde a população não se interessava, né? Até 2013, ninguém se interessava por política, eu inclusive, né? Então, o que acontece? Você que não se interessa por política, né? Vamos supor, vocês, eu também, pessoas que têm honestidade, que são competentes, que têm ali a sua capacidade, que não se interessam por política, ocupam, deixam um vácuo aí e vêm pessoas oportunistas e tomam conta disso aí e começam a transformar o país no que a gente vê hoje. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir para que nós, pessoas de bem, ocupemos os espaços que estão ocupados hoje por essa canalhada que está aí. Entendeu? Nem todo mundo é canalha, mas 90% do que está ali é canalha, né? Então, é difícil, né? Essa questão, ele foi ditador. Pô, cara, mas é aquela história, se ele tivesse, vamos dizer, deixado tudo tranquilo, democraticamente, provavelmente ele não conseguiria ter feito o que fez. Por isso que não dá para discutir isso. O nosso caminho é justamente esse, é o caminho de fazer a democracia, de fazer com que as regras democráticas sejam cumpridas, daí o Comonabre gerar esse plano de desenvolvimento, porque senão a gente seria uma entidade revolucionária, né, que buscaria pegar em armas, a gente não quer isso, a gente quer um projeto regular, né, legal, para que a gente possa ir ocupar os espaços e transformar o país realmente numa nacionalidade democrática. Eu acho que, em relação a quem atacou mais a democracia, a minha opinião, na época, foi um cara que foi inimigo dele e depois continuou sendo inimigo do Brasil, que é o Carlos Lacerda, né? Mas a gente fala isso numa outra ocasião, né? Mas assim, tinha gente que
atentava contra a democracia muito mais do que o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele ainda teve, ele precisou fazer algumas medidas para poder implantar certos progressos, né? Uhum. Enquanto que tinha muita gente que desde aquele tempo já queriam vender o Brasil já, né? Mas aí é uma história mais complexa, a gente teria que ter um outro dia para falar, né? Eu só queria lembrar o seguinte, que discutir, não que não se deva discutir, a gente pode discutir, mas ficar se batendo nessa questão de ditadura, tal, isso não vai resolver nada, porque o que a gente precisa realmente é criar o projeto, né? E o projeto é o que vai unificar. Se a gente começar a ficar se batendo em coisas que vão dividir, a gente não vai sair do lugar. O que é a grande armadilha que a gente está sujeito, né? Que é ficar discutindo direita, esquerda, ditadura, democracia, essas coisas. É claro que todo mundo quer que o Brasil seja uma democracia nacionalista, né? Só quem não quer são os representantes do capital internacional, né? E aí eles começam, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não ficar se perdendo nessas discussões e deixar de focar o que realmente é importante. Verdade, tem que é uma verdadeira armadilha mesmo essa questão aí, né, da polarização, né? E eu achei. O Eu Giovanni, achei. eu ia Pode falar. pedir, na verdade eu ia pedir, já que a gente já fez as perguntas já, eu ia pedir para a gente fazer umas considerações finais, aí você pode ficar à vontade, pode perguntar o que você achar melhor. Quem eu? Não, Giovanni. Ah, sim. Inclusive, eu achei muito interessante, né? Isso que você comentou a respeito de 2013, né? Depois de 2013, eu tive uma impressão que parecia que o Brasil ele vinha um pouco adormecido no sentido de discussão política, de engajamento. Eu digo isso em todos os setores, né? Jovens, pessoal mais velho, enfim, não importa. E, ao mesmo tempo, ele foi muito bom porque ele deu uma chacoalhada nas pessoas, porque se até então todo mundo estava a par da situação, minimamente alguém foi buscar, todo mundo acabou se encontrando em alguma coisa, né? Vou assim, a grosso modo, né? A galera ou se encontrou na direita, um setor se encontrou na esquerda, um setor se encontrou no nacionalismo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu também vejo 2013 como um marco, né, um principal divisor de águas aqui no Brasil, porque pós esse período nunca se discutiu tanto política assim, né, amplamente como foi naquele período, né, e o pós que nós estamos vivendo agora, né? É interessante você falar nisso, Giovanni, porque eu também vejo muito disso, porque mesmo que a pessoa ela vote, na nossa visão, ela vote errado, mas ela, pelo menos, ela está voltando e está tentando achar um caminho, né? É melhor do que aquele que fica falando, ninguém serve para nada, eu não vou votar em ninguém. Aí ferrou tudo, aí acabou, né? Aí é o fim. E eu senti que 2013 para cá existiu exatamente isso que você falou. As pessoas que nem queriam falar de política começou. Mas é que muita gente critica, fala, mas o povo fala, mas eles falam como se fosse usando o futebol, como se tivesse trocado o futebol pela política. Olha, pode começar assim também, pode começar dessa maneira e com o tempo ele vai adequando, ele vai aprendendo, uma hora ele entende que é tão legal quanto o futebol, mas é mais importante, muito mais importante, entendeu? Então é uma forma da pessoa também começar a se envolver na política e discutir ela, né? Existe também uma coisa aí que contribuiu para essa falta de percepção, é a questão mesmo da ausência na educação de matérias que falassem sobre isso. Por exemplo, na minha época, existia uma matéria chamada OSPB, que é a Organização Social e Política do Brasil. Isso a gente aprendia. Lá você aprendia o que o prefeito faz, o que o vereador faz, o que o presidente faz. Você com isso, conseguia ter uma ideia de como o Brasil funciona, né? E com isso você, poxa, então o prefeito faz isso, o vereador faz isso, o senador faz isso. Então, essa também ausência de conhecimento específico sobre política, né, fez com que também as pessoas deixassem de se interessar. Então, a gente também teve esse efeito. Tinha também uma outra matéria chamada Educação Moral e Cívica, que falava sobre os nossos valores, nossos símbolos também, né? Porque aquela história, gente, se a gente não se valorizar, né, ninguém vai fazer isso. Os americanos, se você olhar os filmes americanos, tem sempre uma bandeirinha americana ali, tem sempre uma questão
ligada à nacionalidade americana. Eles valorizam muito as cidades, né? A questão do municipalismo, eles são muito municipalistas. Haja vista a questão aí dos nomes de time de basquete, você tem o New York Knicks, você tem o Chicago Bulls, né? Você tem outros times que todos primeiro vem a cidade e depois o nome dos caras, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, não tem o Rio de Janeiro, não tem o São Paulo, tem, mas bem que até tem o São Paulo, né? Mas essa questão do município, da nossa municipalidade, também é uma coisa que é fraca no país. A gente só pensa em governo federal. Governo federal, né? Ficamos esperando um pai para nos cuidar de nós, né? Para fazer com que a gente tenha tudo que a gente precisa, e enquanto que a gente esquece de fazer a nossa parte, que é ir lá, fazer a nossa como é que chama? Associação de bairro, lutar pelo que a gente acha que é importante no nosso bairro, entendeu? Criar um projeto, criar um plano e tal. Então, assim, a gente tem que começar realmente a fazer alguma coisa, porque não adianta ficar esperando, né, a pessoa vir salvar a gente, que ninguém vai fazer isso. É importante a questão do município mesmo, pelo que você está explicando, e me levou à luz também de refletir também, né? Porque o cidadão, ele mora no município, embora ele E, faça parte de uma nação. E os serviços municipais é o primeiro que vai atender ele, né? Transporte, ele precisa de um posto de saúde, ele já tem que vai procurar onde que tem. Então, realmente a questão principal é essa, né? E jogar luz nesse tema é bem interessante, bem importante também, né? Aí eu vou fazer o seguinte, então, para a gente fechar e o vídeo ficar um tempo legal aqui para gente, uhum, vamos fechar aqui com as considerações finais, tá? Aí eu vou uhum. pedir para o Giovanni ficar à vontade, fazer alguma pergunta ou deixar alguma mensagem dele aí, e na sequência você pode fechar a, a questão. Giovanni, por favor. Desde já eu agradeço, né? Essa discussão eu achei muito interessante, né? O Cláudio tem uma visão muito bacana, assim, do nacionalismo. Eu gostei muito. Eu agradeço também ao companheiro amigo o cineasta Rony Luca. E eu gostaria, assim, Cláudio, se tem alguma reclamação, algum recado, né, final agora para falar, que eu acho que tem muita coisa para dizer, mas fique à vontade aí, use esse tempo aí, enfim. Não, reclamação nenhuma. Agradeço mais uma vez aí o convite. Achei muito legal. A gente podemos continuar conversar em outras oportunidades sobre outros assuntos, né? E queria, para fechar, queria convidar vocês e todos que nos ouvem aí a participar do projeto do Comonabre. Tragam suas ideias. Ah, mas eu não sei nada de política. Não importa. Ah, eu não sei, não conheço nada de nada. Então, escreve num papel, manda pelo Zap. Tudo que você pensar é importante para o projeto. Qualquer coisa. Ah, eu quero instituir uma escola para cachorro, sei lá, alguma coisa assim. Traz para o projeto. Por mais absurdo que pareça, provavelmente, ou não, pode até acontecer da gente poder aproveitar isso aí. Então, queria realmente convidar. O mais importante do que a ideia em si é a participação, porque você vai começar a exercitar a sua cidadania, né? A trazer o seu projeto. Então, escreva, tá? Para o que você acha que é importante. Eu vou deixar o telefone de contato aqui da gente para que vocês possam se engajar. É aqui Rio de Janeiro 21, telefone 999468302. Podem mandar mensagem pelo Zap, que a gente engaja vocês no projeto, no movimento, mesmo que você não pertença a nenhum movimento nacionalista, né? Aí você poderia ser engajado no NBR, que é o nosso movimento aqui, tá? E a gente precisa muito de gente para poder trabalhar, que é um projeto enorme, um projeto muito grande, né? Como falei, são 18 grupos, e a gente pretende, depois que o projeto estiver pronto, a gente pegar esse material, essa referência técnica, e se lançar na política a partir de um partido ou de mais partidos, para que a gente possa realmente começar a tentar implementar o projeto. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aí. Ok, então, esse foi o live sobre nacionalismo, parte 2, que teve a participação ilustre do Cláudio Carneiro, do movimento Comonab, com a participação também do Giovanni Maretti, eu sou o cineasta Rony Luca Rodrigues. Esse vídeo vai ficar no meu canal,
no YouTube, que é o cineasta Rony Luca. E o áudio dele também vai ser postado no podcast Nós Vozcast do Giovanni Maretti, que fica no podcast, não é isso? No Spotify, é isso? Isso, está no Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, enfim, todas as plataformas de áudio aí. Perfeito, então. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, gente. Muito obrigado. Beleza.